Todos os livros de vocês se passam no Brasil? Em cidades brasileiras? Os meus, sim. Também vocês? Quer dizer, você acabou de explicar de o que se passa em parte no Japão. Isso. Mas acaba vindo para cá, né? Sim, não, tem contos meus que se passam em Nova York, que se passam em outros lugares. Você também. Não, a maior parte é no Brasil. E o que é o Vampiro da Mata Atlântica? Bom, essa história ela foi bem curiosa. Bom, como eu disse, eu sou bióloga. Eu trabalhei a maior parte da minha vida no meio do mato, né? Eu sou especialista em ornitologia. Para quem não sabe, não é uma doença, ornitólogo é o especialista em aves. E eu trabalhei muito tempo na Mata Atlântica. Esse livro, curiosamente, a ideia nasceu quando eu estava lendo um livro de uma escritora canadense, que ela escreveu um livro que pegava elementos do Drácula, mas a história se passava nas florestas do Canadá. Assim como no começo do Drácula, a história se passa na Transilvânia, que é numa região que, na época, era selvagem, tinha muitas florestas. Então, me pareceu interessante essa coisa, né? O vampiro na floresta. Que não é muita gente que presta atenção nisso, mas é uma das características do começo do Drácula, né? Aquele ambiente rural, com essas florestas, com pouca gente. E eu comecei a imaginar como seria essa história numa floresta brasileira. Comecei a imaginar na Amazônia, mas eu não conheço bem a Amazônia. Então, eu fui trazendo a história cada vez mais para perto, e a história se passa na Mata Atlântica do estado de São Paulo. Porque é um ambiente que eu conheço. Então, eu criei um vampiro. Não tem nada de nobre, não tem nada de refinado. Eu recorri aos mitos originais que, na época que eu escrevi o livro, eu estava estudando para escrever aquele outro livro, né, O Vampiro Antes de Drácula, que é um estudo acadêmico. E eu usei a forma de transformação que o folclore relatava para os vampiros, né? Que não tem nada a ver com mordida no pescoço, simplesmente, por exemplo, pessoas ruins, que são muito ruins durante a vida, depois que elas morrem, elas voltam como vampiros. Tem uma série de outros mitos que eu aproveitei no livro. E eu peguei toda essa minha experiência de trabalhar no meio do mato e criei o clima de você estar na Mata Atlântica. Botei na história o vampiro, que é um vampiro rural, numa vilazinha isolada, e tem os dois heróis da história, que são dois biólogos que trabalham em meio ambiente, que vão para uma região, ficam presos lá por causa da chuva, estão fazendo o estudo deles, achando tudo maravilhoso, encontrando bichos, espécies ameaçadas de extinção, fazendo um tremendo de um estudo de ecologia. Aí eles descobrem que eles estão presos naquela região junto com o vampiro da Mata Atlântica. E aí eles têm que se virar para conseguir escapar. Quer dizer, mas não é uma história politicamente correta, porque o seu vampiro morde mesmo. O meu vampiro não é nada politicamente correto. Tá, e ele tem mau hálito. Mas só para completar, eu te interrompi, porque eu fiz a pergunta sobre o Vampiro da Mata Atlântica. Os seus outros livros são ambientados também no Brasil? Sim, acho que todas as histórias que eu publiquei até o momento são ambientadas no Brasil. Eu pretendo escrever... tem uma que se passa num lugar e uma época que eu acho fascinantes, que é a Itália do Renascimento. Eu tenho uma linha, eu ainda não publiquei, mas eu tenho histórias que se passam, que é uma época que eu particularmente curto, que eu acho muito legal, muito romântica, acho que tem tudo a ver com vampiro. Mas a maioria se passa no Brasil. Perfeito. Você vai fazer a pergunta. Boa tarde, meu nome é Bruno. A minha pergunta é o seguinte, eu vejo que hoje em dia muita gente começa a gostar de ler por causa dos livros de vocês, por causa dos livros de vampiros. E como vocês começaram a gostar de ler? Não estou querendo saber as influências sobre os vampiros. O gosto pela leitura. Qual foram os primeiros livros que vocês gostaram? Olha, infelizmente, eu não lembro o nome do primeiro livro que eu tenho na memória, que eu peguei na biblioteca ali porque eu quis e falei, vou ler esse livro. Mas era um infantil, fartamente ilustrado, um bichinho peludo, marrom, que saía andando e comia tudo que encontrava. Comia pedra, comia... Ele resolveu que ia comer tudo que encontrava, ia crescendo. Até que ele chega na beira de um lago e vê o reflexo dele no lago. E ele começa a querer comer o lago, né? E vai engolindo o lago, engolindo, até que ele estoura, explode, morre.
Esse foi o primeiro livro que eu li, então deu no que deu, né? Cuidado com o que vocês põem para as crianças lerem nas bibliotecas, viu? E aí evoluiu para Monteiro Lobato. Eu tinha a felicidade da minha mãe fazer parte daquele círculo do livro. Então, toda semana chegava uma batelada de livro lá. Tinha aquela época... Vocês sabem o que é disco de vinil, sabem? Vinha uns livrinhos com disco dentro. Eu acho muito bacana essa interação de mídias. O taba, os coloridos, enfim. Monteiro Lobato marcou muito minha infância. Depois vai progredindo, vai subindo. E acho um barato, que nem a menina falar que, poxa, escreve por conta do que leu, e aí a minha literatura encoraja. Recebo bastante e-mail assim, e é tocante, é interessante. Meninas. Bom, eu até entrar no primário eu só falava japonês. Então, o primeiro livro de histórias que eu vi contava a história da Princesa da Lua, Tsukihime, no japonês. Então, ela vinha da Lua, era tudo decorado, né, desenhado, bonitinho e tal. Foi a minha primeira história. E, na verdade, quem li as histórias era a minha avó. E aí, com o tempo, eu decorei, né? Logo, eu decorei como é que era a história, daí eu pegava o livro e começava a falar, página por página, o que estava escrito. Daí as pessoas olhavam e falavam, olha, ela já sabe ler. Eu falei, não, eu já tinha decorado como é que era a história, de tanto que eu gostava, né? E eu sempre li muito mangá também, eu li muito... era rata de biblioteca, né? Então, quando eu estava no ginásio, no colégio, eu ficava nos intervalos na biblioteca lendo, em vez de sair por aí. Então, eu sempre gostei muito de várias leituras, mas, assim, o que me fez escrever, por exemplo, foi as primeiras coisas que eu escrevi, eu fiz baseado em histórias de terror, que eu gosto muito de histórias de terror, né? Então, eu tinha lido Histórias Extraordinárias da Edgar Allan Poe e tinha ficado impressionadíssima com o clima que ele criava, com as situações que ele criava. Então, eu comecei a escrever um monte de historinhas de terror, né? Isso antes dos vampiros, tudo. Então, acho que é isso. Vocês podem ver por aí. É uma grande gama, né, que vai de um lado para o outro. Historinhas infantis japonesas, Edgar Allan Poe, e vai por aí. Puxa, eu lembro o primeiro livro que eu li. Essa minha dicotomia escritora-bióloga vem desde o comecinho. Eu estava no pré-primário, eu ganhei, no final do ano, um livrinho, capa dura, muito bonito, a história do Bambi. Aí eu li Bambi, chorei quando a mãe do Bambi morreu. Aquela coisa dos bichinhos, eu li e reli. O meu irmão tinha ganho um livro do Pato Donald, aí eu li o livro do Pato Donald também, mas eu não gostava, eu gostava era do Bambi mesmo. E isso eu fui alfabetizada cedo, eu devia ter uns 5 anos quando eu li esse livro. Gostei, não parei mais de ler. Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu escrevi uma historinha, mostrei para o meu pai, aí meu pai caiu as lágrimas, minha filha escreveu. E era uma historinha de um peixinho chamado Peixoto, que ele mora num rio, e o sonho dele é conhecer o mar. Aí ele sai e vai e viaja, chega até o mar, mas aí ele chega no mar, nem me lembro mais das aventuras dele, só sei que ele resolve voltar para o rio, que era o lugar dele, né? E foi a minha primeira história. Eu sempre escrevi, desde criança. Era uma forma como eu me expressava, porque eu não conseguia desenhar, nunca tive ouvido musical, mas eu nunca pensei em ser escritora. Eu escrevia como forma realmente de me expressar, porque desde garotinha eu sabia o que eu queria ser. Eu queria ser zoóloga, eu queria trabalhar com bichos. Mas eu sempre, as minhas observações, eu fazia diários de viagem, eu sempre anotava tudo. E foi uma dicotomia que foi constante na minha vida, né? Eu escrevi meu primeiro livro com 15 anos, nunca mostrei para ninguém, nunca vou mostrar, e era uma história policial. Eu curtia pra caramba, eu lia muitos livros infantis, tinha uma série, vocês não devem conhecer, talvez quem é da minha idade aí conheça, era uma série da Ediouro chamada Mister Olho, que era uma série de livros pequenininhos, tinha mais de 300 volumes, e eu era fascinada, absolutamente fascinada, por uma série, dentro dessa série, que se chamava A Turma do Posto 4, de um cara chamado Luiz de Santiago. Era um grupo de adolescentes do Rio de Janeiro que enfrentavam milhões de perigos, era uma história policial, né? E até hoje eu sou completamente fascinada por essa série, ainda tenho os livros, pouquíssima gente conhece, eu acho um absurdo, porque realmente eu acho que foi com essa série que eu resolvi escrever.
E uma coisa bem curiosa, né? O meu marido também, a gente se conhece faz pouco tempo, mas uma das primeiras coisas que a gente descobriu é que a gente compartilhava a Turma do Posto 4 como uma influência literária. E depois eu descobri que o cara que escreveu esse tal de Luiz de Santiago era um pseudônimo. Ele já morreu, ele se chamava Hélio do Soveral. Ele escreveu centenas de livros com dezenas de pseudônimos. E o cara é praticamente desconhecido. Tá difícil competir com o cara lá fora, né? Mas, enfim... A propósito, vocês têm pseudônimo? Marta Argel